Mas eu proponho aqui, até porque é impossível que isso não tenha uma baita consequência política. O mundo político aí está vivendo um verdadeiro terremoto, não poderia ser diferente. E é nesse sentido que a gente estendeu o convite para o deputado federal gaúcho do Rio Grande do Sul, o Biratã Sanderson, ele que está aqui e se junta ao Morning Show agora. Bom dia, deputado, você me ouve bem? Bom dia, ouvindo bem, André. Bom dia a todos do Morning Show. E nós estamos acompanhando eu acompanhei ontem, estou aqui na Câmara dos Deputados, aqui no meu gabinete, mas a preocupação, e eu sou originário da Polícia Federal, tenho familiaridade com direito penal, com inquérito policial, com processo penal, e a preocupação é a questão do devido processo legal. O devido processo legal não está sendo cumprido nessa questão que ontem culminou com o recebimento da denúncia oferecida pelo PGR. Por que eu digo que o devido processo legal não está sendo cumprido? E veja, o devido processo legal é cláusula pétrea constitucional. Porque dos 5 juízes, 3 deles teriam que se identificar, se classificarem de ofício como impedidos. São 11 ministros do STF, 3 deles deveriam ter sido trocados. E não foram trocados, porque os próprios ministros disseram, não, eu não sou impedido, eu não sou suspeito. Ora, se Alexandre de Moraes não é suspeito para julgar Jair Bolsonaro e Alexandre de Camargo, então eu não sei mais nada sobre direito penal. Se Flávio Dino, que inclusive já moveu ação contra Jair Bolsonaro lá, antes dele ser ministro do STF, se Flávio Dino não tem animosidade, se não tem um perfil de inimizade, se não é um desafeto de Jair Bolsonaro, então não sai mais nada. Cristiano Zanin, advogado pessoal de Lula, ele tem amizade íntima. O advogado pessoal de Lula sabe coisas que provavelmente nem a esposa do Lula sabe. Então, esses 3 juízes, com interesse flagrante em condenarem Jair Bolsonaro, estão atuando nesse processo quando não poderiam atuar. Isso, por si só, já torna nulo esse processo que se iniciou ontem. Qualquer aluno do primeiro semestre de Direito sabe Deputado que Sanderson, questões de suspeição e impedimento são questões de nulidade absoluta e não podem homologar uma ação penal que se iniciou ontem. Deputado Sanderson, eu vou só, enfim, já acionar nossa bancada aqui, são muitos detalhes, muitos ângulos, a gente quer trazer aqui o retrato mais completo. Eu nem entrei no mérito, só estou falando das preliminares. Perfeitamente, a gente chegará lá com toda a atenção devida. Mas eu já vou acionando aqui o Mano Ferreira, deputado, para a próxima pergunta e a gente vai engajando e a gente vai, com certeza, trazer um raio-x completo para a nossa audiência. Bom dia, deputado. Eu queria entrar no mérito de um dos pontos, porque o próprio presidente Bolsonaro confessa ter conversado com os comandantes das Forças Armadas sobre a possibilidade de um decreto de estado de sítio com o propósito de reverter o resultado eleitoral. Do ponto de vista de mérito e do ponto de vista político, o senhor se sente confortável em fazer parte de um grupo cujo líder deseja convocar comandantes de Forças Armadas para discutir um método de reverter o resultado de uma eleição? Eu ficaria bastante envergonhado se fizesse parte de um grupo do Lula, por exemplo, que é corrupto, condenado por corrupção, enriqueceu ilicitamente. Aí sim eu teria vergonha. E talvez nem viria para a política se fosse para apoiar esse tipo de gente. Essa narrativa que estão colocando são ilações, são suposições. Eu tenho dito ontem, falei inclusive no plenário da Câmara, a palavra cão não morde. Qual é o resultado efetivo e danoso à sociedade que nós tivemos a partir... O presidente Bolsonaro confessa e admite ter discutido isso com os comandantes das forças. Não é uma ilação. É a palavra do próprio presidente Bolsonaro. Ilação, sim. É uma ilação, é uma conjectura, porque nada disso foi levado a efeito. Mas o senhor se sente confortável... Se o senhor permitir que eu fale... Eu me expus aqui para falar com vocês. Nós temos cheio de coisa aqui. Eu adoro falar com a Jovem Pan. Né? Vai que é sua, deputado. Então, se vocês me permitirem, eu quero falar. Por favor. Então, no direito penal, vamos falar tecnicamente, que é um julgamento político, nós todos sabemos. Nós sabemos que é um julgamento político. Todos já estão condenados. Porque a missão
é retirar Jair Bolsonaro do páreo. Nós sabemos disso. Nem que seja para ele ficar 2 meses preso e depois tirá-lo para dizer, o nosso líder é ex-presidiário por ter roubado o país, mas o de vocês também é. Então, tecnicamente falando, nós temos no direito penal o chamado iter criminis, que é o caminho do crime. Ali nós temos, isso não é só no Brasil, é o direito penal internacional. O direito penal brasileiro é baseado no direito penal alemão. Nós temos a fase da cogitação, a fase dos atos preparatórios, a fase da execução, a fase da consumação e a fase do exaurimento penal. Os ministros que estão ali... Deputado Sanderson... Flávio Dino, Alexandre de Moraes, todos eles conhecem, sabem o que é direito penal. Deputado Sanderson, eu vou pedir uma breve interrupção. Uma breve interrupção. É só por uma questão técnica, não é para interromper seu raciocínio de qualquer maneira. É porque, enfim, seu áudio estava com uma nitidez perfeita e teve aquela breve interjeição aqui. A gente está ouvindo um pouco abafado o seu áudio. Talvez, não sei se houve alguma mudança aí do teu lado, mas a gente só, enfim, pede para talvez dar uma calibrada por aí para a gente te ouvir da melhor maneira possível e com a clareza que você merece. André, eu quero falar aqui como deputado federal, mas eu estou obrigado a falar também da questão técnica, já que, como eu disse, com toda certeza. Político. Eles estão todos condenados, não precisava nem fazer, esse julgamento é uma farsa. Mas, tecnicamente falando, a fase da cogitação e os atos preparatórios, independente de serem antiéticos, ou serem feios ou não serem feios, não são relevantes penalmente para o direito penal. Tem que haver execução, tem que haver, pelo menos, o início da execução para que o direito penal ingresse nesse segmento. E não há um resquício, uma vírgula sequer de execução. Nós sabemos que muitos partidários de Lula querem a desgraça do Bolsonaro, querem a morte do Bolsonaro. Mas isso não quer dizer que eles vão matar o Bolsonaro. Muitos simpatizantes bolsonaristas querem a desgraça do Lula. Mas isso não quer dizer que eles vão lá e desgraçar o Lula efetivamente. Isso que nós temos que separar. Flávio Dino sabe disso, ele foi juiz federal. Alexandre de Moraes foi promotor, ele sabe disso. Então, eles estão rasgando seus currículos para prestar um serviço sujo para o Lula e para o lulismo. Se o devido processo legal não for cumprido à risca, nós estaremos colocando no STF, aí sim, a Suprema Corte Brasileira estará colocando um século de tradição, claro, com algumas decisões que nós não concordamos, mas um século de tradição no lixo. Porque um processo penal não pode utilizar ilações, hipóteses, ainda mais quando se trata de um ex-presidente da República, né, de generais, 2 delegados federais, temos aí Anderson Torres, Alexandre Ramagem, né? Então, independente de questões políticas, independente de gostarmos de A ou B, nós temos que ter em mente que o direito penal nunca poderá ser utilizado para fazer politicagem. E nós estamos usando o direito penal para politicagem. A gente segue aqui a todo vapor numa conversa importante, momentos aí de paixões políticas acaloradas, claro que contornos jurídicos que merecem toda a nossa atenção. A gente pede para você permanecer com a gente mais um pouco, por favor, deputado Biratã Sanderson, ele que é vice-líder do PL na Câmara dos Deputados, segue aqui com a gente ao vivaço no Morning Show, mas não sem antes a gente partir para um rápido break, só para quem está nos ouvindo pela rede Jovem Pan de Rádio Morning Show. Volta já já. Agora sim, deputado, dando sequência aqui, eu vou acionando o nosso Felipe Monteiro para te fazer a próxima pergunta. Deputado, bom dia, prazer estar com você aqui no Morning Show, né, no momento histórico desse, que é o julgamento do ex-presidente Bolsonaro e alguns de seus ministros e assessores, né? Eu quero ir para o lado mais técnico também, estou vendo que você é um grande conhecedor do direito penal, né? Quando você pega o artigo 144 e 145 do Código de Processo Civil, que fala exatamente os casos de afastamento de juízes, né, do julgamento do processo, que são os impedimentos de suspeição, não tem nenhum caso que se encaixaria nas hipóteses que o senhor colocou aqui, né, do Alexandre de Moraes e do Zanin, né, no caso que foi advogado do Lula, né? O Zanin não é advogado de nenhuma das partes do processo, então não cabe suspeição e nem impedimento. Mas tem uma crítica que você falou, eu concordo com você, que é exatamente o fato desse julgamento ter ido para o plenário. É um absurdo, realmente, um assunto dessa relevância... Não ter ido. Não ter ido para o plenário, né? Ser julgado, principalmente na primeira turma
do STF. E o STF entende esse caso como se fosse caso de direito penal, né? Não é caso de direito penal, não estou falando de homicídio normal, estou falando de um caso com uma relevância muito maior, que é um processo de golpe de Estado e de atentado ao Estado Democrático de Direito. Ou seja, até o justificativo do STF para manter na primeira turma é errada e equivocada. Aí eu queria fazer uma provocação para você. Por que ao invés dos deputados de direita, os apoiadores do Bolsonaro, fazer a guerra na política, né, não entra para o mundo do direito? E eu te falo por quê, né? Por exemplo, por que não alterar a legislação do trâmite do STF, falando o seguinte: caso o julgamento seja feito pela primeira turma, cabe recurso para o plenário do STF em todos os casos. Resolveria o problema, né? Lei nova, benefício do réu, retrogearia, e aí o Bolsonaro poderia ser julgado ainda na segunda instância, que seria o plenário do STF. Então eu vejo que tem muitas questões institucionais que vocês poderiam fazer e não fazem, e seria muito mais benéfico e muito mais interessante, né, do que ficar usando a tribuna para criticar o STF e o processo em si, apesar de ser válido também e legítimo. Essa questão é regimental e é uma questão interna corporis do STF. Havia um entendimento anterior de que esse tipo de situação seria julgado pelo plenário. Houve uma modificação ano passado no regimento do STF, e nós, aqui na Câmara dos Deputados, e nem os senadores, tem alcance para tratarmos do regimento do STF. Nós não teríamos como dizer, mude o regimento. Poderíamos, talvez, mudar o Código de Processo Penal. Isso pode. Inclusive, o Código de Processo Penal está aqui, parado na Câmara há mais de 10 anos para ser reformulado, já passou no Senado. Mas nós não temos, então, como modificar o regimento do STF. E está no regimento que as causas criminais são julgadas em primeiro e último grau, sem direito a recurso pela primeira turma. Se nós não tivéssemos um STF politizado, apaixonado, independente de partes, se fosse a parte contrária, eu ia dizer também, não pode. Como é que 5 juízes indicados por Bolsonaro vão jogar o Lula? Não pode. Da mesma forma eu falo, como é que de 5 juízes, 3 juízes com ligação visceral com o Lula vão jogar o inimigo direto e maior, o inimigo político direto e maior de Lula, né? E essa matéria não irá para o plenário. Agora, outra questão, eu levanto, inclusive, na última terça-feira, apresentei um requerimento de urgência para o presidente da Câmara, Hugo Mota, que é para que nós votemos com urgência a proposta de emenda à Constituição número 333 de 17, que acaba com o foro privilegiado. Essa matéria foi votada e aprovada no Senado em 2017. Está parada aqui na Câmara desde 2017. E se nós conseguíssemos, então, tirar o Brasil desse pequeno rol de países, são 200 países no mundo, 3 países apenas têm foro privilegiado como o Brasil tem. Então, apresentei o requerimento de urgência para que essa PEC seja votada no plenário, já está pronto para votar no plenário. Não é uma questão casuística, porque eu já apresentei, isso é uma questão conceitual minha, desde 19, quando eu cheguei aqui na Câmara, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e agora 25, eu já apresentei 10 requerimentos de urgência para que a PEC que acaba com o foro privilegiado seja votada. Na gestão do Lira, ele simplesmente fazia ouvidos loucos. E não pautou a PEC do fim do foro privilegiado, sabe-se lá por que razão. Agora, com o Hugo Mota, nós vamos em cima novamente para que essa proposta que retira a jurisdição criminal do STF. O STF hoje está transformado numa delegacia de polícia. O STF hoje não trata de questões constitucionais, nós temos aí matérias constitucionais importantes que estão paradas há anos no STF, mas aí vão lá, em tempo recorde, tocam um inquérito absurdo, de inquérito que tem que fazer a Polícia Judiciária, conduzida pelo Ministério Público, não um magistrado. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, presidiu o inquérito, está presidindo o inquérito há 6 anos. Ele conduz as provas e não pode. Nós vivemos num sistema acusatório onde o juiz não pode encostar nas provas. Quando o juiz encosta, anula todo o processo. Só quem tem que conduzir a produção de provas são as partes, o Ministério Público e a defesa. E aí Alexandre de Moraes conduz, determina prisões, ele manda fazer buscas, ele manda fazer perícia em celular, ele manda quebrar sigilo.
quebrando drasticamente o sistema acusatório brasileiro, onde o juiz não investiga. E nós temos hoje um juiz investigador, que é o Alexandre de Moraes. Então, agora, em termos práticos, para dizer assim, fazendo só discurso, eu quero que o foro privilegiado acabe, para que o STF não tenha mais, independente, isso vale lá para o futuro, independente de questões políticas e ideológicas, de esquerda ou direita. As Supremas Cortes do mundo afora se dedicam apenas a controle constitucional. Como aqui no Brasil, eu citei anteriormente, a Suprema Corte virou um caso de polícia, porque eles estão um pouco importando com questões constitucionais importantes e fundamentais para os estados e para a federação como um todo, mas se importam muito com fazer busca para cartão de vacina, impedir que um delegado federal de carreira dos melhores perfis que a Polícia Federal tem, Alexandre Ramagem, seja nomeado diretor-geral, mas aí agora o Lula pode indicar o seu segurança para ser diretor-geral da PF. Então o STF não tem mais que entrar em questões de direito penal e direito criminal, e por isso, então, o foro privilegiado tem que ser levado à pauta, tem que ser colocado na ordem do dia do Congresso. Nós sabemos que o STF faz pressão. Eles não querem tirar senadores e deputados e autoridades debaixo do seu guarda-chuva. Sabemos por quê? Por uma série de razões. Mas o fato é que, do jeito que está, a Suprema Corte brasileira hoje é motivo de vergonha internacional. Esse foi o deputado Ubiratã Sanderson, do PL Gaúcho, vice-líder do PL na Câmara dos Deputados. A gente agradece demais o seu tempo, suas declarações aqui contundentes, que realmente refletem bem um dos lados envolvidos nesse caldeirão político que o Brasil está metido no momento. Agradecendo aqui o seu tempo, deputado. Obrigado. Obrigado, André. Um abraço a todos vocês.